Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Olá! Iniciei esse vídeo com um pequeno trecho do poema de Fernando Pessoa, na qual eu interpreto que nós devemos fazer um esforço para nos tornarmos grandes almas, né? Tentar superar esses desafios do dia a dia que a vida nos impõe. Então, convido você a superar mais este desafio. Vamos lá? Na unidade 1, nesse vídeo de encerramento, nós apresentamos a linguagem e o homem, né? Vimos que o homem ele teve desde sempre a necessidade de se socializar. A linguagem ela é condição essencial para que qualquer comunidade ou cultura possam permanecer vivas, pois é através dela que nós nos comunicamos, nós transmitimos os nossos pensamentos, né? E abordamos também a diferença entre língua, linguagem fala. Falamos da língua, que é um conceito bem mais amplo da linguagem, é um conceito bem mais amplo que refere que são processos de interação entre as pessoas, na qual nós iremos transmitir sentimentos, e também as ideias. Falamos que a linguagem é um conjunto de sons ou signos. Ela é considerada dessa forma, nós temos a linguagem verbal, nós abordamos sim esse conceito da linguagem verbal, e da linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela pode ser estabelecida por meio de sons, por meio de imagens, por meio de gestos codificados, é o alfabeto dos surdos, os sinais de trânsito, as placas. E a linguagem verbal é aquela que nós utilizamos a língua código, na sua forma oral ou escrita. Para o conceito de língua, como algo mais específico, né, trata-se como um conjunto verbal, um conjunto de palavras usadas por determinados grupos. E a fala é algo mais individual. Aqui está o quadro resumo da linguagem como sistema de signos. Língua, conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais. E fala, a forma pessoal de expressão de cada indivíduo. Abordamos também a relação entre língua e sociedade. Abordamos que não é não é algo assim tão óbvio, né? A língua e a sociedade. Uma não existe sem a outra. A língua não existe sem a sociedade, nem a sociedade sem a língua. Mas nós temos algo a considerar, que são as variações linguísticas, né? Então, dentro de um mesmo território, nós temos diversas variações. Então, a variação linguística é esta diversidade de sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança dos seus elementos vocabulários. Então, quando é que ocorre? Ocorre porque nós temos variações sociais, nós temos pessoas de diferentes níveis, né, tanto nível de em relação à escolaridade, nós temos níveis também, a variação geográfica, nós temos níveis de classe social, pessoas mais privilegiadas, menos privilegiados, e também temos a variação em relação ao grau de formalidade. Aqui nós temos as variáveis sociais, né, um exemplo aqui, lá na unidade 2 nós abordamos, né, uma pessoa vamos dizer, lá da roça, né, vamos dizer assim. A dor começa assim no mucumbu, vai subindo até no meio das pazes e responde aqui na titela. E o médico ficou assim meio, não, o que é isso? E nós também abordamos em relação a essa variação, a variedade social, a variação linguística, nós devemos ter um posicionamento mais, digamos, prestar um pouquinho mais atenção em relação ao preconceito linguístico, ao preconceito que a gente tem em relação. Nós vamos receber alunos de diversos níveis, classes sociais e de diversos níveis em relação à sua variação. Então, é propiciar este aluno em ambiente acadêmico, né, em ambiente escolar, o grau formal, mas sem cometer o preconceito linguístico, né? A gente não pode também
dizer, falar para o aluno, você está falando errado, você está aqui na universidade, você tá aqui na escola, bora aprender. Sim, nós vamos propiciar sim, mas é ter com certa cautela, né? Ter determinado cuidado. Bem, na unidade 2 também, nós abordamos o conceito de texto. A palavra texto, ela pode ser definida como um conjunto de unidades de sentido, frases, palavras expostas de forma coerente dentro de um contexto. E o texto também pode ser definido como uma manifestação de linguagem que não obrigatoriamente se vincula apenas à escrita. O que é texto, então? Texto é uma unidade significativa, uma unidade interativa e uma unidade comunicativa. E abordamos também em relação ao tipo textual, que é uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Em geral, os tipos textuais abrangem categorias conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Certo? Nós temos que observar em relação à tipologia textual, quando eu pergunto quais são os tipos textuais, nós temos que nos atentar para a estrutura do texto, porque o tipo textual vai se caracterizar muito mais pelas sequências linguísticas do que com textos materializados. Tá? E aqui nós temos os tipos textuais, o texto narrativo, o tipo textual descritivo, argumentativo, expositivo. Narrativo, o que é narrar? Narrar é contar algo, apresentar os personagens, clima, tá? Narrador. O que é um texto descritivo? Descrever é dizer como é, são textos que descrevem, relatam situações, lugares, coisas, pessoas. Argumentativos. São textos em que o emissor defende ou critica um determinado ponto de vista, né, por meio de argumentos. Então, são textos muito cobrados ali na redação do Enem, do qual você tem que argumentar. Expositivo tem como objetivo apresentar um assunto, acrescentar uma informação. E o texto injuntivo significa uma ordem, são textos que têm ali com caráter de obrigação, uma imposição. Esse tipo de texto apresenta ordem, instrução ao receptor. Apresentamos também fatores de textualidade, né, para que o texto ele tenha compreensão, ele precisa, né, apresentar fatores. Então, são a intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, coerência e coesão. Fatores de textualidade chama-se ao conjunto de características que faz com que o texto seja um texto, não apenas uma sequência de frases. Lembra lá que nós abordamos que não depende ali da extensão. Depende que tenha sentido. Para que um texto seja considerado texto, ele precisa ter sentido. Abordamos também qual é a diferença entre tipo textual, o que é tipo textual e o que é gênero textual. Então, vamos pensar assim da seguinte forma. Gênero textual ele tem muito mais a ver com a função específica que ele desempenha na comunicação. Então, qual é a função? Se eu perguntar aí, qual é a função do e-mail? O e-mail tem uma função. Certo? Qual é a função de uma receita? De uma bula de remédio? Então, você vai pensar, qual a função do conto, de uma piada? Tudo isso é gênero, tá? Já o tipo textual tem a ver com a estrutura do texto, o vocabulário, a organização, certo? Então, vamos imaginar, na redação do Enem. Na redação do Enem, raramente ou nunca eles vão pedir um texto narrativo, porque a função dele é argumentar. Então, não é um tipo de texto. Então, qual é o tipo de texto pedido ali? Então, tem a ver com a estrutura ali do texto. Então, vamos pensar que tipo textual tem a ver com estrutura. E gênero textual é a função específica na comunicação. Tá certo? Gêneros são, em primeiro lugar, fatos sociais e não apenas fatos linguísticos. Os gêneros não preexistem como formas prontas e acabadas, mas são instrumentos globais de ação social e cognitiva, por isso são tão dinâmicos. Marcus, 2008. Tá? Então, nós temos anúncio publicitário, reportagem, ensaio acadêmico, resenha crítica, história em quadrinhos. Então, muitos gêneros, são esses? Não, são muitos gêneros, né? E não é não são acabados. Então, de acordo com
com o passar do tempo, vão sendo criados novos gêneros e alguns deixam ali de existir ou são poucos utilizados. Aqui nós temos gêneros textuais em textos narrativos, como o conto, biografia, a fábula, a lenda, gêneros textuais em textos expositivos, resumo, resenha, reportagem, notícia, verbete, dicionário, cardápio. Em textos descritivos, diário, relato de viagem. Textuais em textos instrutivos, como a receita, manual de instrução, bula de remédio. Gêneros textuais em textos argumentativos, artigo de opinião, crônica, editorial, carta, né, redação de uma prova. E o que são gêneros textuais acadêmicos? São textos escritos, né, são produzidos e que circulam no âmbito universitário, como meio de comunicação entre os professores, pesquisadores e alunos, com diferentes propósitos comunicativos, com a divulgação de pesquisas, resumo de ideias, relatórios de atividades, certo? De acordo com Souza. Quais são estes gêneros acadêmicos, né? Eles podem ser divididos em orais ou escritos, né? No meio acadêmico, vocês irão apresentar aulas expositivas, participar de palestras, mesas redondas, então estes são os orais, né? Dentre outros. E escritos, nós temos fichamento, resumo, resenha, memorial, ensaio, relatório, projeto de pesquisa, dentre outros. A linguagem acadêmica, ela denota um conjunto de características discursivas, uma forma de usar a linguagem que tem sido adotada por especialistas para construir e apresentar o conhecimento acumulado nas diversas áreas do saber. Algumas dessas características são de caráter léxico e outras gramaticais. Você deve ficar atento, né, acadêmico, que precisa ser uma linguagem mais formal, uma linguagem mais técnica, correta, mais precisa. Então, em vez de usar muito, nós vamos usar consideravelmente, grande, significativo, juntar, reunir, coisa, objeto, problema, dificuldade, modo de fazer, qual método? Eu vi isso, fui observado, na minha opinião, os dados demonstram, eu acho, acredita-se. Então, eu aconselho, mais uma vez, que você pesquise, que você verifique TCCs, estude bastante temas, né, temas de seu interesse em relação à sua área de pesquisa, em relação ao que você está fazendo, para que você adquira muito mais conhecimento em relação a esta linguagem. Tá? Aqui nós temos exemplos de gêneros textuais acadêmicos, como o fichamento. O fichamento é uma forma organizada de registro de texto, né, que estão sendo realizados. Você vai precisar resumir, anotar as indicações bibliográficas de acordo com as normas da ABNT. Isto porque vai facilitar muito o seu trabalho. O gênero resumo. O que é resumir, conforme Matêncio? É uma atividade de retextualização. Significa escrever um novo texto a partir das ideias principais de um ou mais textos originais. Retextualizar é a mesma coisa que reescrever em forma de um novo texto. Então, o resumo requer um planejamento. Você irá produzir um texto a partir de assuntos essenciais do texto que está sendo resumido. Como se faz um resumo? Dê ao leitor informações básicas sobre o texto original, no mínimo, o autor, o título, apresente ideias principais, as relações existentes entre elas. Mencione o autor do texto original em diversas partes do resumo e de formas diferentes. Atente para a correção gramatical. Use vocabulário adequado à situação. Temos aqui também a resenha. A resenha, querido acadêmico, ela pode ser considerada como um resumo acompanhado de uma avaliação crítica da obra. Então, lá nós temos exemplo de resenha e resumo, que é um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça, sem qualquer crítica ou julgamento. Então, muito parecido com o resumo, né? Porque o resumo não tem a sua crítica, não tem o seu julgamento. Trata-se de um texto informativo, pois o objetivo principal é informar o leitor. Já na resenha crítica, é um texto que, além de resumir o objetivo, ele faz uma avaliação sobre ele, uma crítica apontando os aspectos positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado de recensão crítica. Segundo Oliveira, vamos passar agora para o gênero memorial, certo? Memorial é um documento que aparece ali as suas impressões, apresenta
informações acerca das suas vitórias, dos seus avanços. Você irá contar ali sua trajetória de vida. Então, memória é um documento escrito relativo à lembrança, à vivência de alguém. Memória deve conter um breve relato sobre a história de vida da pessoa profissional e cultural do memorialista. Por isso mesmo, ele é escrito com uso em primeira pessoa. Aqui nós temos o exemplo do memorial descritivo, que ele deve conter, a estrutura básica, tá? Os elementos pretextuais, ele é escrito em primeira pessoa, você está falando do seu eu, como você chegou nessa graduação, quais são as dificuldades, quais estão sendo as dificuldades encontradas, certo? Se é a sua primeira graduação, se é a sua segunda, como é que está sendo. Então, todo esse percurso que você está fazendo é contado no memorial descritivo. Então, é uma autobiografia que vai analisar os acontecimentos, vai avaliar a etapa no decorrer do seu curso. Deve incluir as suas ideias, as suas dificuldades e as suas reflexões. É permitido também, acadêmico, que você anexe fotos, diários, resumos, entre outros. Aqui nós temos elementos pré-textuais, nós temos a capa, a estrutura, que deve conter o cabeçalho, o nome do curso, o sumário com o nome do orientador, o nome do acadêmico, o título, enfim, aquela estrutura básica aí, elementos textuais, a introdução, deve começar com a apresentação, sua apresentação, para em seguida desenvolver o seu relato, a sua reflexão. Lá na introdução também deve contar a estrutura do memorial, as vivências do acadêmico. Aí nós temos o corpo do memorial, a conclusão, as referências quando houver. Desejamos a todos bons estudos, sucesso na construção do conhecimento e compreensão do assunto. Bem, acadêmico, com estes apontamentos, nós encerramos o nosso vídeo. Espero que a disciplina tenha possibilitado a você um momento de compreensão e reflexão sobre a importância da língua portuguesa em diversos contextos acadêmicos. Lembre-se que o IFMA está à disposição para que você tire as suas dúvidas. Converse sobre os conteúdos e proponha as discussões. Não deixe de fazer as atividades propostas em seu ambiente virtual de aprendizagem. Desta forma, você terá mais oportunidades de construir o seu conhecimento. Bons estudos, acadêmico sucesso!